Alô pessoal, tudo bom? Pessoal do primeiro ano? Vamos continuar aqui nossa aula sobre a questão do sistema feudal. Eu coloquei no início aqui, na nossa exposição, uma situação que fala sobre o sistema feudal. Eu coloquei, esse aqui é o Coliseu de Roma. Já falei para vocês que o sistema feudal foi uma transição para a Idade Média. E você tem nessas situações isso aqui, pessoal. Por exemplo, nós temos a Idade Média, o feudalismo, todo ele enraizado com situações que ocorreram dentro do feudalismo. Você tem a Idade Média, a formação dos feudos, a economia, os servos, a política, a vassalagem, a igreja medieval, as cruzadas, as revoltas dos camponeses e a crise feudal efetivamente dividida em três partes. Quando você fala dentro do feudalismo da posição, nós temos que remontar da seguinte situação. A divisão mais conhecida e aceita da sociedade feudal era aqueles que guerreavam, os nobres, aqueles que rezavam, o clero, e aqueles que trabalhavam, que eram o quê? Os servos. Então, nesse quadro aqui que nós vamos ver a partir de agora, nós estamos falando sobre os senhores feudais, sobre o clero, sobre os nobres e guerreiros e os servos. O servo, ele seria o quê? O servidor. O servidor. Ele é o servidor do respectivo feudo. Tá lá. A sociedade feudal era totalmente rural, pois a vida girava em torno dos feudos. As cidades, por sua época, ficaram praticamente abandonadas. A riqueza, portanto, consistia na posse de terras, que era privilégio somente do nobre e da igreja. Então se dizia que o nobre e a igreja eram o quê? Privilegiados, porque eles sempre estavam onde? Dentro do lugar. A economia feudal, tá lá. A economia feudal era toda agrária e de subsistência, utilizado para a sua o quê? Para a sua própria utilização. A propósito, a atividade comercial monetária era praticamente inexistente. Lembre-se de que a Europa se encontrava o quê? Feudalizada. Entre outros motivos, exatamente o seu isolamento em relação aos outros mercados do Oriente. Entendeu? A política feudal era marcada pela descentralização do lugar. Ou seja, o senhor feudal tinha o comando do feudo. Ele tinha a ingerência toda era do senhor feudal. Com a posse das terras, era a essência do poder. As relações dos senhores se baseavam sempre no quê? No laço da vassalagem. O senhor feudal dava uma parcela da sua propriedade a outro nobre. Para quê? Para que ele fosse o seu vassalo. Traduzindo, galera, puxa saco. Para puxar o saco, literalmente. É que nós vemos os deputados, vemos sempre os puxa-sacos em cima dessas pessoas. Você tinha também as relações de direitos e de deveres dentro do feudo. Ao vassalo cabia proteção militar. E ao morto, que tinha família, os filhos e a viúva eram de exclusiva, como posso fazer, o vassalo tomava conta do servo que morria. Entendeu? É mais ou menos a dívida quando passa para alguém.
E você tem também os aspectos culturais do feudalismo, que primeiro, a preponderância da Igreja Católica. A Igreja Católica que era dividida no alto clero, que tinha bispos, cardeais e papa, e você tinha o baixo clero, que eram os padres. Pois a única coisa que conseguiu sobreviver ainda hoje, durante a alta e baixa Idade Média, foi o catolicismo. A Igreja Católica hoje, ela tem um poder, ela tem o Vaticano, que comanda, que tem o quê? Que tem a ingerência sobre a religião. E por essa razão, a Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, ela vai ter um período de início e a sua decadência. Por exemplo, galera, alguns exemplos aqui que eu vou ler para vocês, que falam da crise do feudalismo. Eu vou citar 3 situações que ocorreram. A primeira, que foi a crise do século XIV. Foi a transição do sistema feudal para o quê? Para a nobreza. A fome. A fome pegou a Europa de jeito, galera. A maioria das pessoas passava o quê? Fome. Um dos motivos da Revolução Russa e da Revolução Francesa foi a fome que o povo passava. Tudo bem? Tivemos a peste negra, tivemos doenças como a peste bubônica que vinha do rato, nós tínhamos doenças, a febre, desnutrição. Isso afetou a Europa de tal forma que tiveram... E no início do século XX, tirando a nossa pandemia do coronavírus, do Covid-19, nós tivemos a gripe espanhola, que ceifou milhões de pessoas no início do século XX. E você teve a guerra histórica entre França e Inglaterra, que foi a Guerra dos 100 Anos, onde os dois países, por questões de guerras que comprometeram a rota de comércios entre França e Inglaterra, levou o quê? A um desgaste dessas duas nações. Você tem também a estagnação do comércio, que você tinha o quê? Com a morte nas guerras, e você tinha a escassez de metais, os exércitos começaram o quê? A entrar em decadência, por falta de quê? De armamento, de alimentação, até de pessoas. Então, quando o exército de qualquer país acontece essa situação, isso aí remonta a uma grande situação ruim no dia a dia. Você tem também a situação do fortalecimento dos reis da Europa, dos exércitos nacionais, o apoio o apoio financeiro da burguesia ao rei. O rei, além de receber o agrado, ele protegia também essa situação. Você tem também a transição do feudalismo para o capitalismo. O primeiro ramo do capitalismo vai ser o capitalismo comercial, que vai ocorrer no século XVI, com o advento das grandes navegações. Você vai ter o capitalismo industrial do século XVIII, que vai ocorrer na Inglaterra, que vai ser o pai das indústrias, o berço da máquina a vapor. E o século XX será a entrada de quê? De novas tecnologias para o mundo. Novas mudanças serão feitas. Então, essa transição ainda tinha o quê? A escassez de moedas. Você vai ter também a invasão dos turcos otomanos. Vou fechar Constantinopla, que hoje é a atual Turquia, o fechamento do caminho das especiarias. Então, o comércio vai vai parar. Então, a grande navegação vai ser o quê? Vai ser a importância da saída do europeu para o mar. E nessa saída, você vai ter algumas descobertas. O caminho para a África, aquele desagradável nome, Vasco da Gama, vai descobrir as Índias, e Pedro Álvares Cabral vai descobrir o nosso Brasil.
Então isso são fatores que vão levar à transição do feudalismo para o surgimento de estados-nações ou de monarquias. Pessoal, muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Fui!